Bem, turma, está gravando já? Só conferir. Agora sim. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós teremos um esquema de aula mais enxuto, tá? Porque eu ouvi dizer que vocês têm uma prova na sequência, que é uma prova difícil, eu ouvi dizer que esse professor é muito exigente. Então, eu vou dar início hoje às orientações da pesquisa que vocês têm que fazer, né? Então, vou dar um tempo para que quem quiser fale comigo a respeito do tema que propõe, a respeito do que quer estudar, o título, onde pesquisar, enfim. É um tempo para orientação, tá? Então, eu vou começar a dar esse tempo toda a aula. Então, na aula de hoje, a gente vai começar com isso e a gente vai terminar um tópico que tinha ficado de antes. Então, vai ser uma aula bem enxuta. Vai ser assim, a gente vai fazer a leitura de um texto, vou comentar um pouco mais sobre a questão da escolha do tema, que era o que nós estávamos discutindo. E aí eu encerro, depois eu faço a chamada e a partir daí o tempo de aula é para a orientação. Quem quiser me procurar, me procure. Vou ficar à disposição, pode ser aqui mesmo, pelo bate-papo, né? Pode abrir a câmera, abrir o som, pode me chamar no chat, que eu vou estar à disposição. E quem não quiser, já está liberado e pode estudar para a prova, enfim. Tá bom? Entendida a dinâmica da aula de hoje, turma? Sim, professor. Jóia. Então, vamos lá. Nós estamos, então, ingressando aqui no item 3, do conteúdo programático, espécies de pesquisa em direito, sendo que nos tinha sobrado um tema que nós deveríamos ter estudado na semana passada, mas na semana passada vocês tiveram uma palestra, né? Então, esse tópico que ficou e que a gente ia esmiuçar semana passada, vamos ver agora um texto, vamos ver uns textos da nossa bibliografia a respeito da escolha do tema. E aí a gente abre o tempo para as orientações. Então, quem quiser orientação, quiser discutir o tema, saber se o tema que escolheu é adequado, se o título tá bom, já prepare aí que na sequência a gente vai abrir para que vocês falem comigo, tá? E antes disso, nós vimos discutindo a questão do juridiquês, né? Falávamos a respeito das características da pesquisa jurídica, e tínhamos entrado a respeito da linguagem jurídica. E eu expliquei para vocês a questão do juridiquês, que é uma linguagem, é um estilo de linguagem supostamente culto, supostamente erudito, mas que, na verdade, atravanca a comunicação. É um estilo que as pessoas acham que é adequado, mas que não é. Ele mais atrapalha do que ajuda, né? Então, no limite, ele afasta o jurisdicionado da justiça. E isso é um problema para todo mundo, tá? E na semana passada, especificamente, semana retrasada, nós lemos um artigo publicado no site Consultor Jurídico, Conjur, que falava de uma decisão de um juiz que usava a linguagem coloquial para combater o juridiquês, né? E as nossas ponderações foram no sentido de que era também um certo exagero, não precisava chegar a tanto. Então, a virtude, seguindo a lição de Aristóteles, está no meio. Então, entre dois extremos, o extremo de falta e o extremo de excesso, o caminho do meio, a mediania, como diz o Aristóteles. Então, a linguagem jurídica ideal é uma nem tão empolada, nem tão atinente a essas características do juridiquês, de grandiloquência, de gestão de linguiça, deixar tudo ininteligível, né? Mas também não chegar num extremo como dessa decisão judicial, que era super coloquial e coloquial demais. É preciso um mínimo de tecnicidade. Então, nas nossas ponderações daquela aula, nós chegamos a essa conclusão. E aí nós vimos também expressões típicas de juridiquês e começamos o tema da escolha do tema, que nós deveríamos ter terminado semana passada e vamos terminar agora. Então, para agora, vamos ler o texto A Escolha do Tema, que é um item do livro A Pesquisa Jurídica Sem Mistérios, do projeto de pesquisa Banca, que tem dois autores, Denise Pires Fincato e Sérgio Augusto da Costa Gillet. Então, é um item, tá? Do capítulo, então, tem o capítulo 1, daí tem o primeiro item do capítulo 1, que é esse, a escolha do tema. Então, se alguém se dispuser a ler, senão eu mesmo leio.
Então, eu mesmo leio. O projeto de pesquisa para as monografias jurídicas. Esse é o capítulo 1 do livro. Passo prévio a qualquer pesquisa é seu projeto. Um projeto de pesquisa poderá ter diversas formas e ser mais ou menos profundo, dependendo de sua finalidade e ainda das diretrizes traçadas pela instituição de ensino ou agência de fomento. Aqui será apresentado um tipo mais completo de projeto de pesquisa, devendo o acadêmico, na necessidade concreta de elaboração de um, adotar o proposto ao exigido. Em geral, as instituições têm um modelo de projeto de pesquisa, tá? Que se fazem outras opções, porque assim, há várias possibilidades. Não é uma coisa engessada. Tem que ser assim e acabou. Então, há opções. Tem instituições que pedem, na hora de explicar o prazo de elaboração, fazer numa planilha, né, com quadradinhos preenchidos. Tem instituições que não pedem isso. Tem instituições que pedem orçamento, que é algo que, em direito, em geral, é irrelevante. Tá? Em direito, a pesquisa raramente tem um orçamento assim necessário. Assim, quando se fala numa pesquisa no campo da medicina, no campo de engenharia, numa outra área que não seja das ciências sociais, em geral há custos envolvidos. Em geral há. Especialmente quando se faz um projeto para uma entidade de fomento, você faz um projeto, sabe, para uma entidade que vai financiar aquele projeto e se apresenta o orçamento. Mas em direito é irrelevante, tá? O gasto é o seu tempo de pesquisa. Eventualmente você vai comprar livros, mas isso geralmente não é algo que vai constar, porque isso integra seu patrimônio. Tá? Então, não vai constar. Você pode consultar livros na biblioteca, na internet. Tá? Então, em geral, para a pesquisa em direito, não se coloca orçamento. E aí, quando você vai fazer, por exemplo, vai fazer o mestrado, né? Você vai se candidatar ao mestrado em direito lá na UFPR, na USP, na UEL, aí ele já tem um modelo de projeto, tá? Para você apresentar. Então, e também no TCC, as diversas instituições costumam ter modelos de projeto. Então, o livro já faz essa advertência inicial de que há diferentes modos, né, de se produzir o projeto. E que o livro vai explicar um modelo mais amplo. Aqui na UniOeste, a gente tem não é um modelo estrito, né? Um paradigma que eu vou apresentar para vocês mais à frente, que é para o TCC. A gente pode aproveitá-lo aqui nessa pesquisa inicial que visa a elaboração do artigo de vocês. Então, prosseguindo, aí sim o tema é a escolha do tema. Não há momento mais angustiante que o da definição do tema. Num contexto como o jurídico, no qual os termos de pesquisa cada dia mais no qual, em termos de pesquisa, cada dia mais se fala em pesquisa multi, inter e ou transdisciplinar, escolher um tema parece missão impossível ao estudante, não restringindo o conceito de estudante ao acadêmico, de graduação. Muitos autores dedicam-se a aconselhar seus leitores, normalmente acadêmicos de estágio e estado de monografia, de escrita solitária e autônoma, indicando possíveis critérios para uma escolha menos traumática e de maior êxito. Mas o que se entende por tema? Então, aqui tem essa questão da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que é uma questão de valoração da pesquisa acadêmica hoje em dia. A interdisciplinaridade quer dizer uma pesquisa que não seja monotemática, que transcenda e alcance outras disciplinas. Outras disciplinas não jurídicas. Uma pesquisa em direito que vá para a área histórica, geográfica, ou então médica, se você vai fazer uma pesquisa sobre, não sei, as normas aplicáveis às vacinas, você precisa entender um pouco sobre as questões relativas aos fármacos, aos princípios ativos. Ou uma pesquisa em sociologia, se você vai fazer uma pesquisa jurídica sobre o estado dos presos, dos detentos, aí você precisa entender um pouco de sociologia. Você vai fazer referência a autores de sociologia. Então, isso seria uma pesquisa interdisciplinar. Né? Transdisciplinar é aquela que ultrapassa o âmbito das disciplinas e multidisciplinar é aquela que envolve várias disciplinas. Mas o que se entende por tema?
abrir o bate-papo aqui, se alguém comentou, não estou vendo. Okay. O tema reflete a seleção de uma área do conhecimento jurídico, podendo ser entremeado por outra ciência, como a sociologia, a psicologia, a economia, etc. Restrita, face à ciência jurídica em si, mas ampla demais, face ao dever de escrever sobre o mesmo em determinado tempo e extensão. Sim, número de páginas. Não é possível escrever uma monografia jurídica sobre o tema em si. É necessário delimitá-lo e, além disso, problematizá-lo. É o que eu falei para vocês naquela outra aula. Seu texto não vai se chamar o direito do consumidor. Imagina. Isso seria o título de um tratado, né? Um calhamaço grosso sobre o direito do consumidor. É muita coisa. Aí você pega lá uma questão delimitada e faz a problematização dela. Como que era a delimitação que eu tinha feito? Já esqueci. Mas, enfim, a questão da publicidade à luz do direito brasileiro, de direito do consumidor. E aí traz alguma problematização como subtítulo. Exemplificando, a ciência jurídica está organizada em ramos de direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário, etc. Tal organicidade já auxilia na eleição do tema, uma vez que se pode focar a atenção em um destes ramos ou na intersecção entre alguns destes, civil e constitucional, por exemplo. Além disso, é possível resolver que o tema será eleito entre os pertinentes à área do direito processual civil, e aí a notinha. Os cursos de especialização, pós-graduação lato sensu, essa definição, quanto ao ramo jurídico, é facilitada, uma vez que a especialização geralmente já se dá em algum deles. Graduação, pós-graduação lato sensu. Eu ainda vou falar disso para vocês. Talvez isso seja óbvio. Para mim, na minha época, não era. Eu não sabia de nada. Né? Eu fui aprendendo sozinho depois. Mas, enfim. Depois você termina a faculdade, se você quiser dar continuidade ao estudo, tem a pós-graduação. E a pós-graduação pode ser lato sensu ou stricto sensu. Lato sensu é aquela que dá o título de especialista. Em geral, é uma especialização profissional, é profissionalizante. Tá? É assim, por exemplo, na odontologia. Então, os dentistas que eu conheço, eu tive alguns colegas de colégio que viraram dentistas, eles estão sempre fazendo cursos de especialização para aprender a utilizar uma nova resina, uma nova técnica, né? Então, em odontologia, as especializações são fundamentais. No direito, as especializações muitas vezes servem para o profissional, para o, digamos, advogado, juiz, promotor, né, operador do direito, se atualizar sobre o tema. Então, saiu uma lei nova, mudou tudo. Então, vai fazer uma especialização, né, para aprender, né, para se aprofundar naquele tema. Principalmente quando é um tema amplo, não uma lei simples que mudou uma coisinha, né, mas mudou tudo. Aí você vai fazer uma especialização. É profissional. Às vezes você quer se profissionalizar, se especializar em um tema muito específico. Sei, ação civil pública em matéria, sei, de mudança de mudança de gênero, né? Pode ser. E aí tem lá um curso, faz a especialização. E aí a pessoa que faz a especialização vira especialista. É o que normalmente se chama pós-graduação. Quando a pessoa fala, estou fazendo uma pós-graduação, em geral a pessoa está fazendo uma pós-graduação lato sensu, para virar um especialista na matéria. Né? Eu, por exemplo, tenho 3 especializações. Uma delas é em Direito Internacional Privado, que eu fiz na Espanha, na Universidade de Salamanca. Então, logo que eu tinha me formado, eu sou advogado, eu não tinha pretensão de lecionar, então eu me especializei em Direito Internacional Privado. Isso foi em 2002, foi bem na época que começou a circular o euro. E a pós-graduação stricto sensu é aquela que dá titulação. Pode ser mestrado ou doutorado. Tá? Tem diferença. Disso eu vou falar ainda mais para frente, em outra oportunidade.
Então, você, com a pós-graduação estricto sensu, você sai com um título, é mestre ou doutor. Tem ainda pós-doutorado, mas isso é outra coisa. Tem também livre docência, enfim. E aí o texto está nos informando que nos cursos de pós-graduação, geralmente já tem área definida. Você vai fazer a pós-graduação, já tem área ali, você não precisa escolher a área. Já é pré-definido, né? Aqui, neste momento, vocês aí, meus alunos, vão escolher um tema que pode ser de qualquer área do direito. Qualquer área do direito, né? Pode ser direito civil, direito tributário, direito penal, né? Uma questão de direito constitucional, direitos humanos, direitos fundamentais. Vocês estão livres para escolher a área. E dentro da área, aí escolher o tema. Mesmo assim, escrever sobre o direito processual civil é demasiado para uma monografia. Nem uma vida de estudos permitiria isso, uma vez que não há freio algum nessa proposta. Direito processual civil de que época? De que contexto geográfico de todos os institutos? É preciso fechar mais o foco. Tá? Aquele meu exemplo lá, direito do consumidor. Direito do consumidor em que país? Tá? Desde quando? Só aí já cria uma vasta possibilidade de abordagem, né? Se você vai falar direito do consumidor no Brasil, é uma coisa. Se você falar direito do consumidor, vai ter que falar do direito do consumidor nos Estados Unidos, na Europa, na China, onde tiver. Então tem que fechar o foco. Uma obra muito recomendada para quem se põe em estado de monografia é o livro de Humberto Eco, denominado Como se faz uma tese. E os autores citam aí a versão em espanhol. Eu tenho esse livro, eu procurei aqui, ó, na minha estante aqui atrás, que é um tempão procurando, e não achei. Estou até preocupado, né? Eu odeio perder livro de vista. É um livro muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de lê-lo, e ele está disponível na internet, está na biblioteca, é uma obra muito boa. Ela tem limitações porque muitas vezes o que a gente segue é a BNT e algumas recomendações que o Humberto Eco faz se contrapõe o que a BNT exige. Mas, enfim, a teoria geral, a parte geral de pesquisa é excelente. É o livro que eu usei na minha graduação. Trata-se de um clássico. Lê-lo em seu original seria mais salutar, mas existem boas traduções atualmente, inclusive em português. Nesta obra, entre outras coisas, Eco aponta que o acadêmico precisa mover-se pela necessidade e pelo prazer, de preferência ambos, já na escolha do tema. Essa é uma questão fundamental, gente. Escolher um tema que seja do seu agrado. Né? Um tema com o qual você se sinta motivado a pesquisar. Motivado a ler. Sabe quando você está vendo, olhando as redes sociais e acha temas que até você vai abrindo abas para ler depois? O tema tem que ser mais ou menos assim, tem que ser algo que você queira ler espontaneamente, não como uma obrigação. Eu já leio tanto sobre isso, deixa eu começar a ler para tu dizer algo a respeito disso. Essa é a lógica. Né? Eu, por exemplo, fui muito feliz no meu doutorado que eu achei um tema. No meu doutorado em Direito, porque eu achei um tema que era algo que eu já estudava. Eu não vou falar de estudar porque parece que é algo programado, né? Mas era algo que eu espontaneamente já vinha colecionando informações, já vinha me informando, que é a formação de fronteiras. Era algo que eu sempre vi, eu era interessado já há muitos anos. Eu diria desde o colégio, talvez, sobre conflitos de fronteira, né? Eu lembro que eu estudava a Guerra do Paraguai no colégio, era um tema que eu gostava bastante. E depois, sempre que havia guerras de conflitos de fronteira, né? Era algo que eu colecionava, assim, mentalmente. Eu lia e ia guardando informações. Sabe aquela coisa, o nerd do dinossauro? Era o nerd dos conflitos de fronteira. Né? Sabia espontaneamente, né? Não tinha nenhuma pretensão com isso. E aí, quando eu fui definir o tema do doutorado, falei, por que não casar? Pensando dessa maneira aqui, né? Encontrar um tema que seja algo que eu gosto. E o tema veio a mim, já era algo que eu já vinha preparando palestra na graduação, algo que eu já vinha falando, né? Não é uma hora que eu parei para pensar e achei, né? Ele veio naturalmente. Eu senti a necessidade de abordar esse tema. E é o que eu recomendo a vocês. Encontrar um tema que lhe seja de agrado. Algo que já motive sua curiosidade espontaneamente. Então, o pesquisador deve se indagar acerca do que precisa ou gosta
em termos de direito processual civil. Recursos, provas, intervenção de terceiros, cumprimento de sentença, tutelas de urgência. O autor supracitado, Humberto Eco, ainda diz que o acadêmico não deve pesquisar algo porque seu orientador quer ou precisa. A necessidade e o prazer devem ser do acadêmico. E alinha alguns conselhos rotineiramente vistos em outros manuais de monografia, não apenas jurídicas, e dispostos aqui em livre versão. Então, aquela coisa, né? Eu procurando um tema que seja do seu agrado, e não porque o orientador quer ou precisa. Claro que vocês aqui não têm orientador. Eu sou orientador de todos vocês nessa pesquisa inicial, tá, nesse momento. Mas, enfim, geralmente esse tipo de questão aparece mais no mestrado, né? mais no mestrado que no doutorado também. Quando um orientador abre vagas para mestrado, e ele fala, olha, eu só vou selecionar trabalhos que tratem de direito do mar, né? Mas que ele trate de outros temas. Já vi isso, esse é um caso real. E todos que apresentaram trabalhos foram sumariamente eliminados que não fosse, né, do direito do mar. Tudo bem, mas ele deveria ter avisado antes. Nesse caso, ele avisou quando o processo já estava em andamento. Enfim. As recomendações do Humberto Eco. Que o tema corresponda aos interesses do acadêmico, ou seja, que esteja relacionado com suas leituras, com seu mundo político, cultural e religioso. Que as fontes sejam acessíveis ao alcance físico e econômico do acadêmico. Que as fontes sejam manejáveis ao alcance intelectual do acadêmico. Que a proposta metodológica da pesquisa esteja ao alcance da experiência investigativa do acadêmico. Pronto, 4 boas recomendações do Humberto Eco, as quais eu endosso, eu ratifico. Então, tem que ser corresponde ao interesse, seu âmbito cultural, âmbito religioso, âmbito político, alguma coisa que tenha a ver com você. Tá? Que as fontes sejam acessíveis, no sentido de ter livros à disposição, ter acesso a obras, a artigos, a pesquisas que tratam do tema, e também que as fontes sejam manejáveis, ao alcance intelectual, ou seja, vocês tenham capacidade de compreender. Por exemplo, não adianta querer pegar um tema de direito tributário, sabe? Que direito tributário tem que ter é uma das áreas dogmáticas, de dogmática escrita. Você tem que ter um bom conhecimento para poder produzir algo, já, né? Claro, se você for autodidata, já tiver estudado, está estudando por conta própria, nada obsta, nada obsta. Você vai fazer lá um artigo em direito tributário, tem que ter já conhecimento mínimo, né? Não estou dizendo que é impossível, se você quiser, dá para fazer. Mas eu pensando assim, o perfil padrão, o perfil bonus pater familias, como eu chamo, né? do ingressante na faculdade, que não sabe nada de nada, difícil. Tem que ser algo que seja inteligível, tá? Alcance. E a proposta metodológica adequada. E, por fim, também é importante levar em conta o nível em que se encontra o estudante, ou seja, se é bacharelando, especializando, mestrando ou doutorando. Vocês aqui são graduandos, né? Bacharelandos, de início de faculdade. Daí, alguns perfis podem ser traçados, que permitem uma boa definição de temáticas e suas respectivas delimitações. Aí anota. Na graduação, exige-se menos do estudante. Os critérios de avaliação passam pela conferência de habilidades de pesquisa e comunicação, escrita e oral. Já nos cursos de mestrado, as habilidades referidas são pressupostas. Exige-se do mestrando uma identificação de tema com problematização concreta e rigor científico maior. Nas teses doutorais, além do citado, o doutorando ainda deve propor um assunto inédito e, ao menos, tentar esgotar o tema proposto. É a questão da ineditude, né? A ineditude é exigida no doutorado, no mestrado não. No mestrado pode se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica, né? Sem problema. Pode ser assim, a revisão bibliográfica, ou seja, fazer uma leitura, uma interpretação, uma esquematização de várias obras que tratam de um tema. Imagine, um tema que já tem vários tratamentos. Você faz uma revisão bibliográfica. Você sistematiza, organiza, quem disse o quê. Não precisa ser inédito. Ineditude é critério para doutorado. E também buscar esgotar o tema. Admitem-se, em todos os anteriores, pesquisas de caráter histórico, filosófico, sociológico, enfim, de carga menos prática.
Isto é um diferenciador das monografias de especialização, uma vez que os objetivos dos cursos desta natureza atrelam-se ao aperfeiçoamento profissional, a uma revisão de práticas jurídicas e de seus fundamentos teóricos. Por isso, disse que as monografias de especialização devem ter uma característica mais prática, guiando a escolha do tema. É o que eu dizia a vocês. A especialização, que é a pós-graduação lato sensu, tem um caráter profissional mais marcado. E encerra o texto. O certo é que é um período tranquilo de pesquisa. O certo é que um período tranquilo de pesquisa e uma boa monografia resultarão da acertada escolha do tema. O tema deve ser instigante, viável, aprazível. Dessa forma, não haverá motivos para subterfúgios e não haverá melhor atividade durante o estado de monografia do que falar sobre a pesquisa, buscar materiais, escrever e preparar-se para a banca. É isso aí. Então tem que ser um tema de que você gosta de falar, sabe? Quando vira aquela pessoa chata, monotemática, os amigos não aguentam mais ouvir você falando aqui. É mais ou menos esse o ideal do pesquisador. Então, um tema que seja sua paixão, você gosta de falar, fala mesmo. Né? Já algo de que você gosta. Aí a referência bibliográfica da obra. Né? Muito bem, com isso então encerramos o tópico que nos faltava. Voltando à atividade de pesquisa, o projeto de pesquisa que vocês têm que desenvolver, relembrando, vocês devem escrever um artigo científico a ser elaborado e entregue no segundo semestre. Neste semestre, vocês vão fazer o projeto dele. Tá? E a entrega é dia 28 de abril, depois do feriado de Tiradentes. Então, vocês vão ter que fazer o projeto agora e no final do curso, no final do segundo semestre, vocês vão entregar um artigo científico. Com a ideia de que venham a publicá-lo, né, já começando aí a produzir o seu currículo lá, sair da graduação já com pelo menos um artigo publicado, é excelente. Pelo menos um. A apresentação oral dos projetos vai ser nos dias 28 de abril, 5 e 12 de maio, e a nota aí 5 pelo projeto, 5 pela apresentação oral. Então, essas são as diretrizes do projeto de pesquisa que eu já passei para vocês, não é nenhuma novidade aqui. A novidade é que, a partir de agora, eu vou passar a deixar tempo de aula para orientar, tá? Aí eu imagino uma meia hora de aula toda semana, mas se a demanda for maior, eu posso deixar mais tempo, tá? Pelo menos nesse começo eu vou fazer isso. Então, a partir desta aula, o professor disponibilizará tempo de aula para prestar orientação aos alunos sobre os projetos de pesquisa, em especial neste momento acerca da escolha do tema. Pense em um título sucinto para o seu trabalho e descreva o objeto de estudo que você propõe. Então, fica como uma recomendação. Já vir com um título proposto. Mas, se não tiver, também não tem problema. Você ainda está pensando, tem 2, 3 temas. Mas já comece a elaborar assim, um título que apresente o tema. Depois a gente vai aprimorando, sem problema. O atendimento do professor em face do aluno se dará por áudio e pelo chat do Teams. Chame o professor e aguarde a resposta. Quem não puder ser atendido hoje, será atendido na semana que vem. É isso, gente. Bibliografia, cronograma de aulas, tá tudo aí. Então, tá bom. Vou fazer a chamada. E após a chamada, então, eu estou à disposição aí para orientar. E os demais, depois da chamada, né, quem não quiser ser orientado hoje, está liberado para estudar para a prova da aula seguinte. Professor? Pois não, pode falar. Só a título de curiosidade, qual foi o tema da sua tese de doutorado? Foi formação das fronteiras latino-americanas. Eu tinha o interesse de falar sobre, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né, que determinou as fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina. Mas esse foi um dos temas. Eu analisei de todas as fronteiras entre os países da América Latina. Conflitos entre Nicarágua e Colômbia, Chile e Peru, Argentina e Uruguai, Costa Rica e Nicarágua e Guatemala, enfim, Guatemala não, e Honduras, Chile e Bolívia, enfim.
eu fiz uma grande abordagem assim, sobre os diversos conflitos. E a área é direito internacional, Paulo. Obrigado, professor. A propósito, da tese resultou um livro, né, que não é exatamente a transcrição da tese, é uma adaptação da tese. O livro deixa de fora algumas questões abordadas na tese, aborda outras questões, né? E para quem tem interesse, o livro ele foi publicado pela editora da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a fundação vinculada, é a fundação mantida pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele está à venda no site e está disponível para download gratuito, para quem tiver interesse. Metodologia. Vou colocar na tela. Repete só o nome do livro para mim anotar aqui, professor. Claro. Formação das fronteiras latino-americanas. Já eu dou um Google aqui e já ponho o link na tela, Paulo. Tranquilo. Bem, a chamada. Abraão. Presente. Agatha. Presente. Alessandra. Não está Alessandra? Aline. Presente. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Ana Garcia. Ana Terra. Desculpa. Presente. Desculpa. Ana Cristina. Presente. Presente. Ana Terra. Presente. Ok. Ana Aline. Beatriz. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Camila. Carlos. Está o Carlos. Daniele. Presente. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Não. Calil. Presente. Letícia. Lucas. Professor, estou presente. Quem está falando? Presente, professor. Ok, senhor Lucas. E quem tinha falado antes? Letícia, prof. Ok, Letícia. Luiz Gustavo. Presente, professor. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Milena. Presente. Najib. Presente. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Não tá aí o Ives? Então tá, deixa eu só responder aqui, fazer a pesquisa e já falo.
Aí, Paulo, postei o link do meu livro para fazer o download no site da FUNAC, tá? Quem tiver interesse, está aí. A íntegra do livro. Beleza, prof. Então é isso, gente. Estou à disposição. Quem quiser falar comigo. Professor, presente, desculpa. Ives, né? Foi o Ives que falou presente? Presumi que sim. Então tá bom, gente. Vou encerrar a gravação. Estou à disposição aqui para quem quiser falar comigo. Pode falar aqui mesmo, pelo áudio, ou então me chamar no bate-papo, tá bom? Vou desligar a câmera, mas vou ficar à disposição aqui. Ana Garcia pergunta: professor, o senhor recomenda algum tema do direito internacional privado? Me chama, pergunta de novo lá no bate-papo privado, Ana, tá? Daí eu já te respondo, tá bom? Vocês podem fazer o mesmo, tá? Podem me chamar que eu respondo. Vou começar pela Ana, que foi a primeira que me chamou. Joia, Letícia. Então tá, eu vou lá responder no chat, tá?